Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do projeto Voar com Prazer. Você já me conhece, meu nome é Martin Ferdinand, eu sou piloto comercial e eu ajudo as pessoas a perderem o medo de viajar de avião. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que me perguntam sempre, que é em relação ao ar que a gente respira dentro do avião, né? É o tal do sistema de pressurização da aeronave. Tem muita gente que tem claustrofobia e acha que o ambiente é fechado e que não há troca de ar dentro da aeronave, mas na realidade o ar dentro do avião ele é trocado constantemente através desse sistema chamado de sistema de pressurização e ar condicionado. Mas antes de a gente falar do sistema, vamos relembrar algumas questões da atmosfera terrestre. Muito bem, a gente mora num ambiente com ar, perfeito? Eu já falei em outros vídeos a composição do ar, mas vale relembrar. Do ar que a gente respira, a gente tem cerca de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. E quanto mais a gente sobe na atmosfera terrestre, menor é a pressão atmosférica. É como se a gente morasse no fundo da piscina e a nossa água fosse o ar. Se você fosse um peixe e morasse no fundo do mar, no fundo da piscina, a pressão no fundo ela é muito maior do que em cima, na parte rasa. Por quê? Porque quanto mais você desce, mais água tem em cima de você e mais pressão é exercida sobre o seu corpo. A mesma coisa acontece na atmosfera terrestre. A gente está no fundo dessa piscina de ar. Então aqui embaixo a gente tem mais pressão, a gente tem uma coluna de ar maior em cima da gente que exerce uma pressão sobre nós. E quando a gente sobe na atmosfera, essa pressão atmosférica ela vai diminuindo gradualmente. Aí você pode estar se perguntando assim, tá, mas e daí? O que isso tem a ver com o sistema de pressurização? Justamente por conta da gente subindo na atmosfera, a pressão ser cada vez menor, isso também implica que a quantidade de oxigênio disponível ela é cada vez menor. Para que você entenda como isso funciona, vamos pensar o seguinte. Eu estou aqui em Jundiaí, a cerca de 2.500 pés acima do nível médio do mar. 2.500 pés dá mais ou menos uns 800 e poucos metros acima do nível do mar. Então vamos imaginar que aqui é o meu pulmão que tem, vamos dizer, esse tamanho aqui. Quando eu inspiro, vamos imaginar, vou dar um número qualquer. Quando eu inspiro, vamos imaginar que eu inspiro para o meu pulmão 100 moléculas de ar, ok? Dessas 100 moléculas de ar, 78 vão ser de nitrogênio, 21 vão ser de oxigênio e 1 vai ser de outros gases. Muito bem, mas eu não preciso esses 21% para sobreviver. A gente geralmente usa cerca de 4%, 5% no máximo desses 21%. Então eu vou inspirar 21% e vou devolver 16, 17%. Ok, isso é o suficiente para minha subsistência como ser humano. Só que conforme eu vou subindo na atmosfera, a pressão vai diminuindo. Isso significa que as moléculas elas estão mais espalhadas. Então vamos imaginar que eu subi até, sei lá, 10 mil pés. Isso dá uns 3,3 km mais ou menos de altitude. O meu pulmão ele continua tendo o mesmo tamanho. Então quando eu inspirar, eu vou conseguir inspirar o mesmo volume de ar. Mas a quantidade de moléculas que vai estar lá vai ser menor. Em vez de inspirar, por exemplo, 100 moléculas que eu dei no exemplo anterior, eu vou inspirar 90, 80, eu não sei, eu estou dando um número qualquer. Desses 90 a 80, a proporção vai se manter, 78% de oxigênio, 78 de nitrogênio, 21 de oxigênio e 1% de outros gases. Mas se eu diminuir de 100 moléculas para 90 ou para 80, eu diminuir ou 10 ou 20% a quantidade de moléculas que vão entrar. Então, se antes entravam 21 moléculas de oxigênio, agora vão entrar 2 ou até 4 moléculas a menos no meu pulmão. Isso só para que você entenda que quanto mais você sobe, o seu pulmão não muda de tamanho, mas as moléculas estarão mais espalhadas e a quantidade de oxigênio que você vai estar inalando vai ser cada vez menor. Isso significa que a partir de uma determinada altitude você começa a ter problema para respirar.
Qual é essa altitude? Geralmente até cerca de 10 mil pés, essa altitude que eu citei para vocês, é a altitude até onde todo mundo mais ou menos respira bem. Então até mais ou menos uns 3,3 km acima do nível médio do mar, a gente respira bem. Vamos falar em 10 mil pés. Acima de 10 mil pés, o oxigênio continua ficando, né, o ar continua ficando cada vez mais rarefeito e o oxigênio vai começar a faltar. Aí vai depender muito se você é uma pessoa que está bem fisicamente ou se você é uma pessoa mais sedentária. Uma pessoa mais sedentária, com 10, 11 mil pés, ela já vai começar a sentir falta de oxigênio. Uma pessoa que é esportista, um jogador de futebol, um maratonista, alguma coisa assim, ele provavelmente vai conseguir ficar melhor até 12, 13, próximo de 14 mil pés, antes de começar a sentir realmente falta de ar. Porque é uma pessoa mais bem preparada, a oxigenação do sangue ela é melhor, ela é mais eficiente por conta da prática do esporte. O importante é que entre 10 e 14 mil pés vai variar o efeito da atmosfera para cada pessoa, mas geralmente acima de 14 mil pés, que são aí, estamos falando em torno de 4 quilômetros, 4,200, 4,300, acima dessa altitude, dificilmente algum ser humano consegue sobreviver. Então, o que acontece? Quando a aeronave ela fecha as portas em São Paulo está a 2.500 pés, como aqui em Jundiaí, e eu vou subir para o meu nível de cruzeiro e vou voar para Paris, por exemplo, são 11 horas de voo. Eu vou voar primeiro a 32 mil pés, depois 36 mil pés, 38, mas vamos falar que meu nível de cruzeiro vai ser cerca de 40 mil pés. A 40 mil pés não tem mais oxigênio para eu respirar. Como a gente falou, até 10 mil todo mundo vai bem, entre 10 e 14 é uma região intermediária e acima de 14 ninguém mais respira bem. A 40 mil pés não vai ter mais oxigênio, então eu preciso criar dentro da cabine de passageiros e de comando um ambiente artificial com uma pressão atmosférica equivalente a uma altitude que eu consiga respirar. Que altitude vai ser essa? Essa altitude que ela é mantida dentro da cabine, ela não é uma altitude que nem a gente saiu de São Paulo ou do Rio de Janeiro, nível do mar ou 2.500 pés. Ela vai ser mantida a uma altitude dentro da cabine em torno de 8 mil pés. Por que 8 mil pés? Porque como a gente falou agora há pouco, até 10 mil pés todo mundo vai bem. Então eles mantêm cerca de 8, às vezes 9, entre 8 e 9 mil pés, para que você fique ainda numa altitude dentro da cabine, confortável para as pessoas respirarem, mas não seja uma altitude tão baixa, ou seja, tanta pressão que force tanto a estrutura da aeronave. Mesmo mantendo dentro da cabine uma pressão equivalente a uma altitude de 8, 9 mil pés, a pressão interna ela é tão maior do que a externa que essa diferença de pressão, que é chamada de pressão diferencial, ela faz com que a fuselagem, quando você sobe, a fuselagem aumente de tamanho, ela literalmente estica, ela literalmente vira como se fosse uma bexiga inflada, ela é inflada. A fuselagem da aeronave, o metal, ele é flexível o suficiente para isso. Isso mantendo a cabine a 8, 9 mil pés. Imagina se você mantivesse a cabine com uma pressão equivalente a 0 ou 2 mil pés. Essa pressão seria muito maior, essa diferença seria muito maior e iria impor, vamos falar num português melhor, iria impor à sua fuselagem uma diferença de pressão muito mais absurda e iria desgastar essa fuselagem de uma maneira muito mais rápida. Mas a fuselagem ela é prevista para isso, ok? Isso chama-se ciclo da fuselagem. Decolou, ela aumentou de tamanho, depois ela pousa e diminui de tamanho de novo, chamado de ciclo da fuselagem. De qualquer forma, o sistema de pressurização mantém a cabine a uma pressão equivalente a uma altitude similar a 8, 9 mil pés. Muito bem, para que você consiga respirar bem. Aí você vai estar se perguntando assim, tá, mas e como é que isso é feito? Você falou que o ar é trocado, e como é que isso acontece então? Acontece da seguinte maneira, os motores a jato, eles têm diferentes estágios de passagem do ar dentro deles.
Eles têm lá na frente a parte de admissão do ar, depois eles têm uma fase de compressão do ar, depois eles passam por uma câmara chamada de câmara de combustão, onde eles se misturam com o combustível e pegam fogo e jogam o jato para trás. Depois vem uma turbina que faz com que todo o sistema gire. E na saída, o bocal ele é fechado, há um estreitamento nesse bocal para que o ar seja acelerado mais ainda. De maneira com que o jato que sai atrás seja o jato mais potente possível, jogando o ar para trás e empurrando esse motor para frente. Esse motor preso na aeronave puxa a aeronave para frente. Por que eu estou falando do motor? Porque parte desse ar que é admitido e é comprimido, antes dele ser colocado na câmara de combustão para se misturar com o combustível, esse ar comprimido, parte dele é sangrado do motor para o sistema de ar-condicionado e pressurização da aeronave. Esse sistema literalmente é sangrado, tanto que em inglês eles chamam de bleeds. Bleeds on, bleeds off. Às vezes quando os pilotos vão decolar de uma pista muito curta, com uma aeronave muito pesada, muito cheia de passageiros, carga, combustível, pista curta e dia quente, eles precisam do máximo de potência possível. Eles decolam bleeds off, ou seja, eles desligam o sangramento de maneira com que eles usem todo o ar comprimido e toda a força que o motor tem para oferecer para conseguir decolar. Aí depois que decola, vai ganhando velocidade, eles ligam a bleeds novamente, bleeds on, e voltam a sangrar parte desse ar para o sistema de ar-condicionado. Uma vez que esse ar é sangrado do motor, vale lembrar sempre antes da câmara de combustão, esse ar é sangrado do motor, ele passa por uma máquina chamada ACM, Air Cycling Machine, máquina de circulação de ar. Essa máquina ela vai fazer a filtragem do ar, mesmo que ele não tenha passado ainda pela queima. Esse ar pode estar vindo com fumaça, pode estar vindo com sujeira do ambiente, enfim, da atmosfera terrestre. Então esse ar ele é filtrado, ele é temperado de maneira com que ele seja injetado na cabine de passageiros e de comando a uma temperatura pré-estabelecida. Quando você decola de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, de altitudes habitáveis pelo ser humano, essa temperatura vai estar teoricamente agradável, a menos que você esteja decolando de Nova York no inverno ou do Alasca ou sei lá o que. Mas enfim, vamos imaginar aqui no Brasil você decolou de um aeroporto com temperatura ambiente agradável. Esse tempero que precisa acontecer da temperatura, tempero da temperatura ficou redundante, mas tudo bem. Esse tempero que tem que acontecer do ar, ele ainda não é tão significativo, mas conforme você sobe, lembra do gradiente térmico, nós já comentamos aqui anteriormente, o gradiente térmico é a cada 1000 pés que você sobe na atmosfera terrestre, cai em 2 graus a temperatura. Isso significa que quando você está lá a 40 mil pés, cai em 80 graus de temperatura. Se está 30 graus aqui, lá em cima está 50 abaixo de zero. E aí você vai precisar sim fazer com que esse ar seja temperado, né? E seja aquecido. E isso é feito pela máquina chamada ACM, Air Cycling Machine. E vai ser injetado na cabine de passageiro ou de comando a uma temperatura pré-estabelecida. Algumas aeronaves mais modernas, elas já permitem que até o comissário faça a escolha da temperatura. Às vezes o passageiro chama e fala assim, está um pouco frio, tem como aquecer? Ou está muito calor, dá para deixar o ar-condicionado um pouco mais fresquinho? Aí eles vão lá num painel e conseguem escolher a temperatura, subir um pouquinho mais, subir um pouquinho menos. Essa temperatura digitada, essa temperatura, digamos assim, orientada nesse sistema vai fazer com que a Air Cycling Machine misture mais ar quente, mais ar frio e assim por diante, para que você tenha uma injeção de ar na cabine na temperatura escolhida. Aí muita gente me pergunta assim, professor, mas esse ar entra na cabine por onde? Quando você entra num avião, se você tiver um avião de um corredor ou de 2 corredores, você olha no teto, geralmente no teto existem riscos, ranhuras, que parecem detalhes da decoração que você acha que são bonitos. E eles são bonitos, mas na realidade esses riscos, essas ranhuras, são por onde o ar condicionado entra na cabine. E mesmo que você veja um teto totalmente sem ranhuras, geralmente entre o bagageiro e o teto existe um local por onde o ar entra que você não consegue ver. Então isso tudo é muito discreto. Parece detalhe da decoração, mas na realidade é por ali que o ar entra. O ar vai entrar sempre por cima, pelo teto, vindo do sistema de pressurização e ar-condicionado. E aí por onde ele sai? Muito bem,
ele tem que sair por algum lugar, porque se só ar entra, a pressão aqui vai aumentando, a altitude da cabine vai diminuindo e esse negócio vai explodir em algum momento. Então ela tem que aliviar essa pressão. Muito bem. No cone traseiro direito da aeronave, ou seja, na parte traseira direita aqui atrás da última porta, geralmente as aeronaves têm uma válvula chamada de válvula outflow. Válvula outflow, traduzindo do inglês, é que flui para fora, né? É uma válvula de alívio de pressão. Ela funciona mais ou menos como aquela tampa da panela de pressão que fica fazendo aliviando o excesso de pressão da panela de pressão. Você quer uma determinada pressão, mas você não quer que ele ultrapasse um determinado nível, senão ela explode a panela. Muito bem, teu avião também vai explodir se você não aliviar essa pressão. E a válvula outflow vai fazer esse alívio, permitindo que o ar saia e essa pressão se mantenha num determinado nível escolhido. Vamos imaginar que eles escolheram lá 8.000 pés, então a pressão vai aumentando porque vai sendo colocado ar lá para dentro. Então o que acontece? Se a pressão vai aumentando, a altitude da cabine vai diminuindo, é como se estivesse descendo a serra. Muito bem, então essa pressão vai diminuindo até que ela chega num determinado ponto que ela aciona a válvula outflow que abre a válvula, ela libera essa pressão, a pressão diminui, a altitude da cabine sobe até um determinado patamar em que ela se fecha de novo. Então, dependendo da altitude que você escolhe, a válvula outflow vai abrir ou fechar conforme as pressões forem alcançando esses limites. E como eu falei, geralmente a pressão escolhida a bordo é a equivalente a cerca de 8 a 9.000 pés. Para quê? Para que você respire bem e para que a fuselagem não seja tão sobrecarregada nesse diferencial de pressão. Ah, mas esse ar entra por cima e ele sai por onde? Se você olhar no piso, junto às paredes, próximo das janelas, abaixo das janelas, às vezes você vai ver junto ao chão pequenos painéis que parecem janelas persianas, na realidade venezianas. Ou nas aeronaves mais antigas, junto ao chão, você vai ver como se fosse uma espécie de um ralo que corre a lateral da aeronave. Ali é por onde o ar escoa, então ele entra por cima, sangrado dos motores, temperado, filtrado, e entra na cabine, sai pelo piso da aeronave ou por esses painéis junto ao piso e vai em direção à válvula outflow para ser eliminado ou tirado da aeronave. Isso faz com que constantemente ar entre e saia. E uma aeronave do tamanho de um Boeing 737 da Gol, por exemplo, ou um Airbus 320 da TAM, ou um Embraer 195 da Azul, são consideradas aeronaves de médio porte da aviação comercial. O ar todo de uma aeronave desse porte é trocado a cada 3 minutos, mais ou menos. A cada 3 minutos, todo o ar que tem a bordo de uma aeronave desse porte já não está mais a bordo, já está na atmosfera terrestre. Portanto, as pessoas que têm mais essa sensação de claustrofobia, que o ambiente é fechado, relaxa. Esse ar ele é trocado constantemente. E outro lugar por onde ele entra, que eu acabei não mencionando, é acima dos assentos dos passageiros. Você tem aquela parte que é chamada de PSU, né? Passenger Service Unit. Você vai ter luzes individuais de leitura, você vai ter saídas de ar e vai ter a chamada de comissário. Você também tem uma caixa de alto-falante por onde você escuta os anúncios a bordo e você vai ter também uma portinhola fechada com um furo que muitas vezes as pessoas não observam o que tem lá. Ali tem as suas máscaras de oxigênio. Já explico para que serve esse painel e o que serve esse furo. O importante, nessa saída de ar acima da sua cabeça, você também, quando abre ela vai jogar ar para você. Esse ar está vindo do seu sistema de pressurização e ar-condicionado. Tá? Só que ele vem geralmente 1 grau mais frio, um pouco mais fresco do que o ar, do que a temperatura estabelecida para a aeronave. Porque se você está a bordo, se sentindo desconfortável e precisa de um pouco de ar, geralmente você quer um ar mais fresco. Então a Air Cycling Machine joga nas suas saídas de ar, nas PSUs, o ar um pouquinho mais fresquinho do que no resto do avião. Mas por ali também entra ar. E se você tem claustrofobia, sente falta de ar, relaxa, não precisa ter. Imagina que você está dentro da sua casa, imagina que você está no sofá da sua casa e que a janela está aberta e está entrando ar
porque está entrando ar e está saindo ar constantemente. Se você não está sentindo o ventinho, abre a saída de ar acima do seu assento, chama-se gasper. Você abre ele, joga ele em cima de você, deixa o arzinho lá e fica numa boa. O ar está sendo trocado. Muito bem. Assim funciona o sistema de pressurização e ar-condicionado. Ar constantemente entrando na cabine, drenado dos motores e saindo pela válvula outflow, mantendo o teu ar renovado a uma temperatura pré-estabelecida, te mantendo numa pressurização confortável de cerca de 8, 9 mil pés. Pode acontecer de o sistema de pressurização falhar? Sem dúvida, você vive vendo nos anúncios lá, né, quando vai começar o voo, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente, blá blá blá. Muito bem, como é que pode acontecer uma despressurização? Existem 3 formas dela acontecer: lenta, rápida e explosiva. O que é uma despressurização lenta? Na hora que você fecha a porta tem uma borracha que veda a saída de ar. Se essa borracha tiver antiga, velha, alguma coisa que está lá no lugar, alguma coisa que não deveria estar lá, uma caneta, tudo bem, os comissários normalmente quando vão fechar as portas, eles olham a moldura da porta para ver se não tem nenhum, que a gente chama de inglês de debris, né? Se não tem nenhuma sujeira, não tem uma tampinha de garrafa ou uma caneta, enfim, para ver se está tudo certinho. Mas vai que ficou alguma coisa ali e a porta não vedou completamente. Se você encostar nessa porta durante o voo, ela vai estar vazando um pouco de ar. Se esse vazamento ele é menor do que a quantidade de ar que está entrando, nada vai acontecer, a não ser que esse vazamento vai estar ajudando a válvula outflow, em vez de abrir a cada X tempo, ela vai demorar um pouquinho mais para abrir, porque ela está tendo a ajuda da porta que está vazando um pouco para aliviar essa pressão. Só que o problema é se esse vazamento numa porta, por exemplo, for maior do que o ar que está entrando. Nesse caso, a pressão vai diminuindo, né? Está entrando menos ar do que está saindo. Então, a pressão atmosférica vai diminuindo, significa que a altitude da cabine vai subindo. Então, isso é chamada de despressurização lenta. Uma despressurização rápida pode ser a sua válvula outflow, de repente quebrar e de uma hora para outra não segurar mais a pressão e deixar tudo sair. Então, em alguns segundos, ela vai permitir que toda a pressurização saia. Isso é uma despressurização rápida. E uma despressurização explosiva seria uma ruptura da fuselagem. Seja uma janela que exploda através de um tiro, por exemplo. Existem filmes na história da humanidade onde alguém a bordo quer sequestrar a aeronave, não sei o quê, e aí alguém se atraca com o bandido e a arma dispara e estoura uma janela. No momento que a janela estoura, há uma despressurização chamada de despressurização explosiva. E ela é chamada de explosiva porque realmente a pressurização vaza para o lado de fora de uma maneira tão rápida que se tiver alguém sentado próximo a essa janela sem cinto de segurança, mesmo essa pessoa sendo maior do que o tamanho da janela, essa pessoa vai passar por essa janela. O que vai sair do outro lado não vai ser mais a pessoa, vai ser o que sobrou dela, tá? Mas ela vai passar por ali. Ou uma ruptura de fuselagem pode fazer isso acontecer. Existe um caso muito impressionante na história da aviação comercial, uma companhia aérea do Havaí chamada de Aloha Airlines. Aloha mesmo, né? Como Ula Ula que eles falam lá, né? Aloha. Então, essa companhia aérea do Havaí chamada Aloha estava cumprindo um voo, se não me engano, de Los Angeles para Honolulu ou de São Francisco para Honolulu. Estava sobre o Pacífico a 30 e tantos mil pés, enfim, a uma altitude de pressurização. E essa aeronave estava muito velha, muito desgastada, muito mal cuidada e as inspeções de fuselagem, de tempos em tempos, a aeronave tem que passar por uma inspeção chamada de cheque delta. A aeronave ela para por um tempo, ela é toda desmontada por dentro, tira tudo, banco, plástico, tudo e deixa ela no metal. E ela é radiografada metro quadrado por metro quadrado para que você veja se não há rachaduras internas na estrutura. Porque essa coisa de estica, volta, estica, volta, estica, volta, isso pode fadigar o material. Então eles fazem essa inspeção de tempos em tempos e se eles encontram alguma fraqueza na estrutura, eles fazem o que chama de bacalhau, que é um remendo, enfim, eles consertam
essa parte reforçando a estrutura nesse ponto. Essa aeronave era muito antiga, não estava recebendo os cheques adequados, e essa aeronave então começou a ter pontos de fragilidade na estrutura que foram formando uma espécie de caminho de rato. E num determinado momento do voo, esse caminho de rato explodiu. E explodiu de uma maneira tão impressionante. Se você pegar a aeronave e cortar imediatamente a frente da asa, era um Boeing 737. Então, se você cortar a frente da asa, a fuselagem até a metade, e atrás da porta de entrada aqui, também fizer um corte aqui e tirar uma tampa exatamente pela metade, você fizer um teto solar nela, foi exatamente isso que aconteceu. Um teto solar arrebentou e a cabine de comando e a galley dianteira ficou presa ao resto da aeronave somente pela canaleta inferior e os passageiros sentados todos aqui como se fosse um carro conversível. Eles literalmente ficaram a céu aberto. Milagrosamente, apenas uma pessoa perdeu a vida, que foi a chefe de cabine desse voo. Ela provavelmente estava ali de pé, atendendo o passageiro, fazendo o seu serviço, no momento em que houve essa despressurização, que essa explosão, né, que esse teto foi sugado, ela foi sugada junto para fora e o corpo caiu no Oceano Pacífico e nunca foi encontrado. É o caso de despressurização explosiva mais impressionante na história da humanidade. Os pilotos conseguiram achar uma ilha no meio do Pacífico, desceram a aeronave o mais rápido possível e pousaram em segurança, não sem traumatizar os passageiros. Eu não consigo imaginar o drama que esses passageiros passaram, porque uma despressurização a essa altitude, o vento que entra são 800, 900 km por hora de vento, com uma temperatura de 40, 50 graus abaixo de zero, sem oxigênio. Olha, não ter morrido mais gente foi realmente um milagre. Se você tiver curiosidade, entra na internet e procura lá despressurização explosiva Aloha e você vai ver as fotos mais impressionantes que você já viu na sua vida. Enfim, a despressurização pode acontecer dessas três maneiras: lenta, rápida ou explosiva. Mas vamos pegar uma despressurização lenta para que a gente entenda o que acontece durante a despressurização nos sistemas para prevenir e para que o passageiro fique bem, né? Aquela coisa de máscaras cairão. O que significa isso? Vamos imaginar que está tendo uma despressurização lenta, está vazando ar pela porta e a altitude da cabine, que deveria estar em 8.000 pés, começa a subir 8.500, 9.000, 9.500, 10.000 pés. Quando a altitude da cabine chegar a 10.000 pés, no cockpit, na cabine de comando, um alarme vai soar para os pilotos avisando que a aeronave está em processo de despressurização. Eles vão correr os seus checklists e vão fazer uma série de procedimentos para ver se eles conseguem reverter essa questão da despressurização. Se reverterem, a pressão vai voltar a aumentar, a altitude vai cair novamente para os 8.000 pés e tudo vai se normalizar. Se eles não conseguirem reverter esse problema, a altitude vai continuar subindo, a pressão diminuindo e a altitude subindo. 10.000 alarme, 11, 12, 13 a 14.000 pés. Lembra que nós falamos que de 10 a 14.000 é o intervalo que as pessoas ainda conseguem respirar, mas acima de 14 não mais. Quando chegar a 14.000 pés, as máscaras de oxigênio acima da sua cabeça vão cair para que você tenha oxigênio para respirar. Por isso que eles falam, em caso de despressurização, máscaras cairão. Se você estiver sentado numa fileira com 3 pessoas, 4 máscaras cairão. Se tiverem 2 assentos, você vai ter 3 máscaras. Se você tiver 4 assentos, você vai ter 5 máscaras. Sempre haverá uma máscara a mais do que o número de assentos daquela fileira. Por quê? Porque pode haver uma criança de colo e a mãe vai ter que colocar a máscara na criança também. Aliás, muito importante, coloque sempre sua máscara primeiro antes de ajudar outra pessoa. E é por isso que se tiverem 2 mães com bebê de colo na mesma fileira, a comissária vai lá e falar, sinto muito senhora, não pode, e ela vai realocar essa mãe para uma outra fileira, porque tem somente uma máscara a mais. Uma das razões é essa, criança de colo. A outra razão pela qual tem uma máscara a mais, porque os comissários podem estar no meio de um serviço de bordo e haver uma despressurização e eles vão precisar pegar uma máscara sobressalente de alguma das fileiras por ali mesmo.
Tá? Às vezes não dá tempo de chegar até as suas estações. Tem máscara em cima das estações, tem máscara nas galas, tem máscara nos toaletes, tá? Mas pode ser que os comissários não tenham, às vezes tem um passageiro parado no corredor e não dá tempo de chegar no seu assento, ele vai pegar uma máscara sobressalente. É por isso que os comissários, muitas vezes, quando começa a juntar muita gente perto da gala, eles mandam, gente, volta para o seu assento. Se tiver uma despressurização, não vai ter máscara para todo mundo ali. Vai ter 2 ali em cima do comissário, 2 ali. Se tiver 6 pessoas, já vai morrer gente. Tá? Essa é uma das razões pelas quais eles mandam que você volte para o seu assento. Então, sempre vai ter uma máscara a mais. Essas máscaras, elas estão ligadas a um gerador químico de oxigênio. Elas estão ligadas por fios metálicos e por pequenos tubos plásticos. Os tubos plásticos será por onde o oxigênio vai descer. E o fio metálico é como se fosse o pino da granada. Todas as máscaras estão ligadas ao pino, entre aspas, pino da granada, do gerador químico. Quando você puxar uma das máscaras, qualquer uma das máscaras que você puxar, ele já vai disparar o gerador químico. Esse gerador vai passar a gerar oxigênio constante durante 15 minutos. Que é tempo mais do que suficiente para a aeronave que despressurizou começar a descer e chegar a 10.000 pés ou menos, que aí já é uma altitude que você consegue respirar sem o auxílio das máscaras de oxigênio. É por isso que essas máscaras só têm 15 minutos de autonomia, porque você dificilmente vai precisar mais do que esse tempo para alcançar uma altitude, aspas, respirável, ok? Aí você deve colocar a sob o nariz a boca, põe um elástico e respira normalmente. Nunca esqueça, sua máscara primeiro e depois a do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu bebê e assim por diante. A sua primeiro, depois a dos demais. E é assim que funciona o sistema de pressurização e é assim que funciona a despressurização. Eu falei assim, você vai entender já já para que serve aquele furinho. As máscaras vão cair automaticamente quando a altitude da cabine passar 14.000 pés. Seja numa despressurização lenta, seja numa rápida ou numa explosiva. Numa rápida ou numa explosiva, a altitude da cabine vai de 8 até 40.000 pés num instante, né? Vai passar 10, 14, 20, 30, 40, não vai nem ver. O importante é, quando ela passar 40.000 pés, as máscaras caem automaticamente. Essa é uma das 3 formas que elas podem cair. Automaticamente, quando passar 14.000 pés. Eletricamente, num switch na cabine de comando. O piloto tem como eletricamente derrubar as máscaras propositalmente. Então, um dos procedimentos que eles têm lá quando há uma despressurização, eles dão uma ciclada. Eles ligam e desligam lá, clac, clac. Eles dão uma ciclada para caso as máscaras não tenham caído automaticamente, ou algumas delas não tenham caído automaticamente, eletricamente elas sejam forçadas a cair. Essa é a segunda maneira. Eu falei 3, né? A terceira maneira, se não caiu automaticamente nem eletricamente, você pode abrir ela mecanicamente. Lembra que eu falei que em cima na PSU você tem luzes de leitura, você tem as saídas de ar, você tem a chamada de comissários, tem o alto-falante e tem a portinhola, lá, uma portinhola discreta, com um furo. Lá dentro está a sua máscara de oxigênio. E esse furo serve para que você introduza um objeto pontiagudo. Se você estiver usando um broche, por exemplo, ou uma mulher tiver um grampo de cabelo, ela consegue enfiar essa ponta desse broche ou do grampo de cabelo nesse orifício. Enfiando um objeto pontiagudo neste orifício, a portinhola vai se abrir mecanicamente e você vai ter acesso à máscara de oxigênio. Muito importante, esse gerador químico de oxigênio, você provavelmente vai viajar a vida inteira e nunca vai passar por uma despressurização. Mas se isso acontecer, não coloque a mão no gerador, porque ele a reação química que acontece lá dentro gera 2 subprodutos, oxigênio puro, que vem para a tua máscara, e calor, tá? Aquele gerador químico chega a temperaturas elevadíssimas, então não coloca a mão lá. Se sentir um cheirinho de queimado é normal, porque ele gera muito calor, então pode dar um cheiro diferente. Eu tive um professor na escola de aviação que eu estudei, que voou quase 30 anos na Varig, um carioca simpaticíssimo, meu grande amigo Pavuna. Faço questão de citar ele nos meus vídeos porque ele me ensinou muitas das coisas que eu sei hoje. O Pavuna voou quase 30 anos na Varig
e ele nunca passou por uma despressurização. O normal é que 99,9% dos tripulantes viajem a sua vida inteira, passem a sua carreira inteira viajando de avião e nunca passem por uma despressurização. Que dirá você, passageiro, que voa bem menos do que um tripulante? Então as chances de você passar por isso são muito baixas. De qualquer forma, se isso acontecer, está dada a dica, fica de cinto de segurança. Está sentindo falta de ar? Abre o Gasper, deixa o ar vir para você, relaxa. Se um dia acontecer uma despressurização, só coloca a máscara, ajuda quem está em volta depois de ter colocado a sua própria e deixa o avião voar. É seguro, é tranquilo, esse tipo de coisa é raro acontecer e quando acontece, existem todos os equipamentos a bordo para salvar a sua vida. Então é isso. O vídeo de hoje era para mostrar para você que o ar é trocado constantemente através de um sistema chamado de pressurização e ar-condicionado, que ele pode falhar e que se ele falhar você tem oxigênio sobressalente e espero que eu tenha sanado algumas dúvidas de quem tem essa sensação de falta de ar a bordo do avião. Não tem falta de ar, isso é psicológico, o ar é trocado o tempo todo, então relaxa, curte e embarque no seu próximo voo para voar com prazer, para fazer isso com alegria. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.